Olá, meus queridos, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, não é? Meus queridos, olha, tem uma coisa que me deixa impressionado. Eu fico impressionado com a simplicidade dos divulgadores do Evangelho Eterno. Aqui para nós não tem chance não, esse negócio de paletó, gravatado, essas coisas, isso aí não tem chance não. Aqui você vai ver vendedor de sorvete, nosso irmão Cláudio Mendes, lá em São Paulo, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Você vai ver o nosso irmão A Verdade é que Jesus já voltou, lá de Goiânia. De vez em quando ele está com camisa, sem camisa, de vez em quando ele está sujo de tinta, eu não sei a profissão dele. Alberto Lírio, você vai ver, ó, às vezes um bonezinho, às vezes sem um bonezinho, às vezes deitado no sofá ou numa cama. Aqui com nós não tem chance não. A diferença entre os divulgadores do Evangelho Eterno e dos falsos pregadores da graça é que nós, dentro dessa simplicidade, a gente tem muito a oferecer da parte do Senhor. Um exemplo do que eu estou falando é esses irmãos aí, os seguidores das páginas do Evangelho Eterno. Eu poderia mencionar muito, mas temos um grupo, graças a Deus, abençoado, mas eu não vou mencionar não. Mas os irmãos aí, seguidores do Evangelho Eterno, sabem o que nós estamos falando. Nós falamos sobre o reino de Deus estabelecido. Por exemplo, eu vou te mostrar como que nós somos simples. Em Romanos, no capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos, não é, aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Aí você pode interpretar e fazer assim: tá vendo? A lei de Deus tem que ser obedecida, tem que ser seguida. Só que eu vou te mostrar uma coisa que você não sabe. O que significa justo em hebraico? Qual o significado da palavra justo em hebraico? A palavra justo, meu querido, em hebraico é tsadik, né? Tsadik, ou um temudo, tsadik. Você lê tsadik. A palavra justo é transliterado como tsadik. Segundo alguns tradutores e estudiosos do hebraico, justo em hebraico é aquele que deixa o kof. Você sabe o que significa a palavra kof em hebraico, transliterado para o português? A palavra kof em hebraico é macaco. Sabia disso? Algumas vezes é no sentido de animal, algo ruim. Então, a palavra justo em hebraico, assim como tzadik, então a palavra justo em hebraico é aquele que deixa o kof, ou seja, aquele que deixa o sentido de animal, aquele que deixa algo de ruim de lado ou para trás. Então a palavra justo de Romanos 2:13, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, meu querido, a palavra justo é assim que nós somos. Não adianta. Você não vai ver isso aí, ó, acontecendo, o que nós fazemos aqui no Evangelho Eterno, para você entender a Bíblia. Você não vai ver isso aí no templo, não. Você não vai ver isso dentro da religião, não. Para você saber alguma coisa de hebraico, aramaico, grego, você tem que pagar. É assim que os pastores funcionam. Eles querem tirar dinheiro de você de todo jeito. Aqui no Evangelho Eterno não tem isso, não. Aqui, quem entende um pouco, eu entendo nada ou quase nada, né? Mas o que a gente sabe, a gente passa de graça, a gente não cobra nada, não. Então a palavra justo em hebraico é literalmente aquele que deixa o kof, ou seja, aquele que deixa de lado, não é? Então a palavra justo é aquele que deixa de lado, é aquele que deixa o seu lado animal, o seu lado macaco, o seu lado ruim de lado. Entendeu, meu querido? A palavra justo em hebraico
é aquele que literalmente, aquele que deixa o cofre de lado. Isto é, o justo é aquele que deixa o animal, o macaco, as coisas ruins de lado. O homem justo, segundo a transliteração, o homem justo é aquele que consegue aprisionar o seu lado animal, aquele que consegue aprisionar o seu lado ruim. Algumas vezes a Bíblia ela vai mencionar o justo como aquele que mantém uma retidão, é aquele que mantém obediência. E no seu sentido mais bíblico, meus queridos, é aquele que aprisiona o animal dentro de si. Aí, para você entender a Bíblia por essa visão da transliteração original, você fica craque, vamos dizer assim, né? Aí, se você olhar para a religião ou para os religiosos, toda vez que você ouve uma pregação, entre aspas, dos pregadores, né, da falsa graça, dos pregadores de sistema, eles vão falar para você: tá vendo, meus irmãos? Nós temos que ser justos diante de Deus. Justo diante de Deus, meu querido, é aquele que não joga bola, é aquele que não assiste novela, é aquele que não vai em festas, é aquele, irmão, o justo é aquele que não participa de uma festa no meio de ímpio. Tá, meus irmãos, justo é aquele que está se preparando para ir para o céu. Não, no sentido original, querido. A palavra justo é aquele que deixa o seu lado ruim para trás, é aquele que deixa o seu lado animal, o seu lado violento, o seu lado macaco. Porque o macaco, ele é um animal que é cheio de estrapulia, não é? Então, no sentido original, na transliteração, justo em hebraico é aquele que deixa o kof de lado, porque kof significa macaco. Então, assim como tzadik, segundo alguns estudiosos no hebraico, justo é aquele que deixa o seu lado animal. E não é isso que você aprendeu na religião, mas na simplicidade dos irmãos e irmãs do Evangelho Eterno, você aprende tudo isso. É legal isso, não é? Sabe onde que você aprende? Quando você segue os irmãos aí do Evangelho Eterno que ensinam o reino de Deus estabelecido. Tá bom, querido? Eu falei isso aqui, tá? Para você entender Romanos 2:13, tá? Quando Paulo não disse aquilo ali em português não, querido. A gente lê em português, mas para você saber o sentido, é preciso você estar ouvindo o Evangelho Eterno, estar visualizando nossos irmãos aí, nossas irmãs, tá bom? Nas redes sociais sobre isso. Eu estou aqui no TikTok, eu estou aqui nas outras redes vizinhas, mas quem sabe eu posso estar, né, falando isso em outras redes sociais também. Procure saber, procure divulgar, procure entender o Evangelho Eterno, porque você vai estar se sentindo livre, né, e totalmente liberto dessa... Não vou falar nem aqui o nome não, a palavra, porque mas esse sistema é corrupto. Deus te abençoe e tamo junto. Tchau.